Segunda Crônicas, capítulo de número 7. Ele é bem conhecido, né? Mas nós vamos ler 2 versículos que às vezes não são tão falados. Geralmente é falado o verso 14, né? Mas nós vamos falar hoje sobre o verso 15 e 16. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 15 e 16 diz assim: Palavras do Senhor a Salomão. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Vou ler de novo, porque é muito lindo essas verdades, essas promessas do Senhor para nós. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém? Palavras do Senhor a nós também nos dias de hoje. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Graças te damos por essa terça-feira, por esse 8 de outubro, ó Pai, porque há 120 anos atrás o Senhor trouxe homens e mulheres para esse lugar, para Curitiba, Deus, para serem plantadores do teu reino aqui, ó Pai. E essa igreja, Deus, tem crescido nessa cidade, essa igreja tem testemunhado, ó Deus, do teu poder e da tua palavra, ó Pai. E nós te somos gratos, ó Deus, por podermos estar aqui, ó Deus, em 2024, nesse local, nessa igreja, podendo agradecer e engrandecer o teu nome, ó Pai. Obrigada por tua bondade, obrigada pela tua misericórdia a nós, a cada um de nós, as nossas famílias, as famílias representadas aqui, Senhor. E nós clamamos, continua, Senhor, com essa promessa que o Senhor fez ao teu povo, ó Deus, a Salomão, ó Deus, e a nós também. Continua, Senhor, com os teus olhos sobre nós. Continua com o teu coração sobre nós, ó Pai, porque nós precisamos de ti. Continua, Senhor, com os teus ouvidos inclinados às nossas petições, porque dependemos do Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que vive e reina. Amém. Amém. Bom, o texto aqui, fazendo uma contextualização, eu já vou falar do nosso tema de hoje, ele está falando do Templo de Jerusalém, né? A construção do Templo de Jerusalém, que pega bem a época de Salomão. Esse capítulo, ele é uma resposta de Deus a Salomão, porque Salomão, no capítulo anterior, no capítulo de número 6, ele faz uma oração a Deus, né? E aqui no capítulo de número 7, especificamente versos 15 e 16, o Senhor então está respondendo Salomão, que sim, que ele está atento às orações que o povo fizer naquele lugar. E aquele lugar foi erguido com esse propósito, do povo estar ali, oferecer sacrifícios e adorar a Deus, se reunir enquanto congregação para cultuar somente o Senhor. E Deus, de uma maneira tão linda, poética, de uma maneira, eu diria até assim, de uma declaração de amor ao povo, ele diz: olha, os meus olhos estão atentos. Os meus ouvidos estarão atentos às orações que vocês fizerem. Deus faz, ele não só responde às súplicas de Salomão, mas como ele abençoa aquele lugar que eles estão construindo em nome de Deus, o templo, para adorar o Senhor, respondendo: olha, vai ser assim, daqui para frente vai ser assim. Eu estou com vocês, eu estou cuidando de vocês. E trazendo essa palavra para nós hoje, me veio muito no coração esse tema. 120 anos amando e celebrando a presença e a promessa de Deus. Esse texto, ele é muito caro assim para mim. Porque quando nós reinauguramos o templo, aqueles que estavam talvez se lembrem, nós tivemos um momento de consagração ao Senhor do templo histórico, de reabertura, que nós trocamos o piso, fizemos outras mudanças nas nossas instalações. Deus me trouxe exatamente esse texto.
E todas as vezes que eu oro pela igreja, todos os dias, eu tenho no meu computador até a foto que a gente usa nas nossas redes sociais da igreja, uma foto à noite, né? Então ela está bem iluminada, né? Aquele branco e meio aquela escuridão, né? Eu acho linda aquela foto. E eu gosto de orar pela nossa igreja, eu gosto de orar olhando aquela foto. E quando eu oro olhando aquela foto todos os dias, eu fico imaginando Deus olhando para nós. Então, quando eu sento ali e oro pela igreja e olho o nosso templo, eu imagino Deus olhando para nós. E quando eu oro, justamente me vem esse texto: eu estou atento às orações que vocês têm feito. Eu estou com vocês perpetuamente, o meu coração, os meus olhos estão fixos. Então esse texto ele é muito, muito caro, muito importante para mim, porque ele me relembra tudo isso, né? O momento que nós reinauguramos o templo histórico e também o cuidado de Deus conosco e na nossa história. E celebrar os 120 anos, eu já disse aqui, até domingo eu iniciei o culto, eu estava muito emocionada, mas muito emocionada. Eu sou meio chorona, não parece, mas eu sou, né? E quando eu li aquele texto, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Então nós trazemos os feixes, é de alegria, é de gratidão, é de amor, porque Deus amou a igreja. E nós temos o dever de amar a igreja. Isso bate muito forte, irmãos e irmãs, no meu coração, sabe? Então esses versículos, eles falam muito comigo nesse sentido, de que Ele é o Senhor da igreja, de que Ele nos ama, de que Ele nos abençoa, que esse é o lugar que Ele escolheu e santificou. Que palavras preciosas para o Senhor, para nós. Então, diante desse texto, o tema que eu gostaria de refletir nessa tarde, rapidamente, é 120 anos amando, celebrando a presença e a promessa de Deus. Porque aqui o Senhor, nesse texto, fala de uma promessa para Salomão. Uma promessa que Ele faz não só com o povo de Israel, mas com todos nós até os dias de hoje. E pensando nessa questão, me veio muito assim, às vezes a gente fala, né? A gente tem que celebrar os 120 anos, a gente tem que celebrar o aniversário da nossa igreja. Mais do que isso, nós precisamos amar a nossa igreja. Eu vou bater muito nisso hoje, meus irmãos vão me perdoar, mas às vezes eu tenho algumas percepções, até do mundo que a gente vive. As pessoas estão desconectadas às coisas. As pessoas estão desconectadas a essa palavra que significa pertencimento. As pessoas já não valorizam estar mais num rebanho, numa igreja. As pessoas de hoje não valorizam mais isso. E hoje eu queria, através desse texto, que nós pudéssemos entender esse amor de Deus pela igreja, que somos nós, mas também nós amarmos a nossa igreja, não só o ser, o outro, como nós sempre falamos e entendemos assim, que nós somos a igreja do Senhor Jesus, a igreja viva, mas também de amarmos a nossa instituição, primeira IPI de Curitiba. Amarmos, porque Deus ama a nossa igreja. O Senhor Jesus se entregou por ela. Nós vivemos um tempo de esfriamento, não só de temor a Deus, mas também de exercer a fé, do exercer dons e talentos, de falar, não, eu não só frequento um lugar, eu sou membro de um lugar. Eu faço parte de um rebanho, eu sou pastoreado, eu sou pastoreada. Eu pertenço a uma comunidade, porque a igreja é a expressão do corpo vivo de Cristo. Ela não é algo ultrapassado, mas ela é algo que faz e deve fazer sentido nas nossas vidas. Porque Deus é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. E essa palavra muitas vezes é usada, e nós lemos na palavra do Senhor que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E numa relação entre noivo e noiva tem o quê? Interesse? Nos dias de hoje tem muito. Às vezes tem mais interesse do que amor. Não é diferente na igreja.
As pessoas muitas vezes vêm por interesse, vêm por bênçãos. Um exemplo disso é quando muitas vezes as pessoas falam: eu não sei por que eu venho vir na igreja. Eu não sei explicar porque eu venho na igreja. Aí está o grande sinal do esfriamento. Se você vem à igreja e não sabe por que vem à igreja, e não sabe explicar por que você vem à igreja, se arrependa. Coloca o joelho no chão. Pense bem se você tem vivido um cristianismo verdadeiramente vivo, ou você está vivendo uma religiosidade, ou você está vivendo apenas um cumprir de bater um cartão num domingo, ou numa terça-feira, ou qualquer outra programação que nós temos. Nos dias de hoje, as pessoas, elas se relacionam com Deus como elas se relacionam na sua vida e umas com os outros. Essa relação entre Cristo e a sua igreja é uma relação de amor. É uma relação de entrega total. Cristo se entregou pela igreja, morreu por ela, morreu por cada um de nós. Tamanho é o seu amor pela igreja. Qual é o lugar que a igreja tem na nossa vida? Não, mas o importante é Deus. Sim, claro. Deus. Mas nós devemos amar todas as coisas que Deus ama. Deus ama a igreja. Deus jamais deixará de amar a igreja. Deus jamais deixará de se importar com a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. E nessa relação tem amor, e na nossa relação com o Senhor deve ter amor, deve ter um relacionamento sério e profundo. Então eu queria resgatar nesse primeiro momento que nós devemos amar. Por que nós devemos amar a nossa igreja? Porque a palavra nos diz: escolhi e santifiquei essa casa. Eu cresci na igreja, não vou voltar a essa história, os irmãos conhecem bem, mas uma das coisas que eu tenho mais me empenhado na minha vida particular, enquanto Priscila, é fazer com que Amanda ame a Deus e ame a igreja. Porque eu cresci assim, deu certo. E o que dá certo a gente repete. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe amando a igreja, se dedicando à igreja, deixando muitas vezes sonhos e projetos que eles tinham para estar na igreja. E se hoje eu estou, porque eu sou fruto desse amor que eles tanto tiveram e têm até hoje pela igreja. E eu tenho procurado dedicar, quando eu estou em casa, a que a Amanda entenda que não tem outra coisa melhor na vida, no mundo, do que isso. Amar a Deus e amar a igreja. É claro que hoje tem muitas opções. E a gente sabe que às vezes as pessoas saem da igreja por causa de opções, por causa do grande buffet que existe por aí de igrejas, de estruturas. Ainda mais para quem tem filhos, né? Tem muitas igrejas aí, gente, eu sei, aquela igreja lá, eu sei. Tem uma estrutura maravilhosa. E esses dias eu me vi numa sinuca, viu, presbítero Bira? Porque a minha filha tem uma amiga que é de lá. E aí, que é uma igreja irmã, que a gente ama muito, né? Tenho amigos lá também. E a amiga chamou: vamos lá, Amanda, conhecer minha igreja? E a Amanda já tinha trazido ela aqui, né? Falei, então vai, né? Não posso falar não. Eu sempre aprendi com os meus pais que igreja a gente nunca fala não. A gente deixa os filhos irem, né? Então eu falei, vai lá conhecer então. E vim assim, falei, ai meu Deus, ela vai voltar, ela vai me encher de pergunta. Ela vai falar, por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Na minha cabeça eu já estava pensando nas respostas que eu ia ter que dar para ela antes dela ir. Ela foi, voltou, e eu louca para saber o que ela tinha achado, né? E aí, Amanda, o que você achou lá da igreja lá? Ah, legal. Nossa, você sabia que tem até um shoppingzinho lá? Falei, mas isso não é importante, eu quero saber o resto, né? Ela, não, muito bom. Falei, você gostou? Gostei, mas mãe, eu achei muito grande, eu ainda prefiro a nossa é muito mais bonita. Eu, ai, que bom, que bênção, né? Por quê?
Porque aqui ela sabe que eu amo, que a gente ama, que aqui a gente tem uma história, que aqui eu comecei o ministério, que aqui eu conheci o pai dela, que aqui ele se batizou, que aqui ela batizou, aqui é a casa dela. Então a gente está empenhado nisso para que ela ame, para que ela vai conhecer outros lugares, outras igrejas, como a gente também conhece, mas o nosso coração está aqui. O nosso coração está aqui. A gente viaja, a gente vai para tantos lugares. Quem já viajou para fora do Brasil, tantas igrejas bonitas. Gente, eu passo na frente e falo, a minha é mais bonita. E posto, conheci igreja de tal lugar. Legal, a minha ainda é a mais bonita. Não no sentido de orgulho, de soberba, mas porque aqui está o nosso coração. Porque aqui o Senhor tem nos colocado. Então, irmãos e irmãs, Deus escolheu a igreja. Deus ama a nossa igreja. Essa palavra pode ser sim interpretada para nós, Primeira IPI. Deus escolheu esse lugar e aqui Ele plantou essa igreja e nos santificou e tem santificado para a honra e para a glória dEle. Nós precisamos resgatar esse amor. Porque quem não tem esse sentimento de pertencimento não para em nenhum lugar. Há 20 anos de ministério pastoral, até muito mais que isso, de pequeno de igreja, eu vejo as pessoas pulando, desculpe o termo, às vezes de galho em galho, de igreja em igreja, não param em nenhum lugar, porque sempre tem um defeito, sempre tem algo para reclamar, porque não estão em busca de Deus, estão em busca de satisfazer os seus próprios desejos. Estão em busca de desejos egoístas, totalmente contrários à palavra de Deus, que muitas vezes querem confete sobre si, sobre suas obras. Eu não jogo confete em ninguém, não, porque a glória seja dada a Deus e mais ninguém. O que eu faço aqui é para Deus, e é Ele que vai me dar recompensa se Ele quiser, conforme Ele quer. Agora nós vemos as pessoas muitas vezes saindo de um lugar para outro, não param, muitas vezes abandonam a fé. Por quê? Porque não amaram as coisas que Deus amaram. Não amaram a igreja. Não honraram o nome do Senhor. Não entenderam o lugar que Deus as colocou. Amém? Quando muitas vezes saem e ficam e desenvolvem ministério, crescem, amadurecem. Mas a maioria hoje tem saído das igrejas e se tornaram bebês na fé. Regrediram, não procuraram crescer e amadurecer a sua fé em Cristo Jesus. E aí ficam buscando, vagando em diversos lugares. Que nós possamos amar o Senhor e amar a igreja, amar o lugar que Ele nos colocou, porque Ele nos escolheu. Ele escolheu a igreja, é Ele quem santifica a igreja. Nós precisamos resgatar esse amor, porque quando nós olhamos, é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, os salmos. Os salmos está cheio, repleto de declarações de amor do salmista. Ah, que saudades eu tenho do templo do Senhor, de estar na casa, na presença do Senhor. Ah, habitarei todos os dias da minha vida enquanto eu viver. O salmista enaltecia, porque ele sabia o que Deus ama e ele amava as coisas que Deus amava. Por isso nós precisamos resgatar esse amor ao pertencimento de ser igreja, de estar na casa do Senhor, de adorar o Senhor, de estar aqui na Primeira IPI de Curitiba e saber por que você vem aqui. Eu venho aqui porque Deus me escolheu para estar nesse lugar. Eu venho aqui porque aqui Deus ordena a sua bênção. Eu venho aqui porque os olhos do Senhor estão sobre esse lugar. Sim, eu posso adorar na minha casa, eu posso adorar nas células, eu tenho comunhão com Deus, mas mais do que nunca, o corpo é formado por muitas pessoas. Não é formado só por uma, mas é por muitas. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Todas as vezes que nós nos reunimos, seja aqui nesse templo ou nas casas, o Senhor está presente, porque Ele nos escolheu, Ele nos ama e é Ele quem nos santifica. Em segundo lugar,
resgatando esse amor, porque nós somos escolhidos e santificados. Ele escolheu, a igreja santificou, porque o texto diz que os olhos e os ouvidos de Deus estão inclinados para as orações que se fizerem nesse lugar. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração. Deus, Ele não está apenas observando, como eu, quando sento na frente ali do computador para orar pela igreja, estou observando. Mas Deus, Ele está atento, 24 horas, a tudo que se passa aqui, a tudo que se passa conosco, que somos membros aqui nesse lugar, nas nossas casas. Ele está atento às nossas orações. Ele está nos ouvindo, porque as nossas orações são importantes para o Senhor. Nós ouvimos esse final de semana de uma forma tão brilhante, edificante, pelo pastor Silas, e ele disse diversas vezes: a oração é o oxigênio da igreja. Vivemos sem oxigênio? Não. Humanamente nós não vivemos sem oxigênio. A igreja não vive sem a oração. Ela morre e está fadada à morte quando nós não nos relacionamos com Deus através desse instrumento que é a oração. Ele está atento. Ele está com seus ouvidos disponíveis. Mas será que temos clamado? Será que temos nos entregado realmente para a oração? Porque esse Deus que escolhe, que ama e que santifica, Ele deseja atuar através de nós. Ele deseja se revelar a nós através da sua palavra e através da oração. Através da nossa comunhão com Ele. Deus se compromete, o texto está dizendo que Deus se compromete a estar presente e a nos ouvir. Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Eu já contei algumas experiências também da Amanda de oração. Mas uma delas que mais me surpreendeu e que eu sempre conto é que ela... A gente estava contando uma situação, eu tinha perdido a chave, eu tinha perdido o carro num estacionamento, não foi aqui, foi fora... Foi nos Estados Unidos, lá os estacionamentos são muito grandes e os carros são todos iguais, né? E eu perdi o lugar onde eu deixei o carro e eu liguei para o Marcelo e falei: roubaram o carro. Em vez de eu falar assim, eu perdi o carro, não sei onde está, eu falei: roubaram o carro, para mim eu tinha roubado. E ela estava com ele e ela falou assim: eu vou orar e Deus vai ajudar você a achar o carro. Só que minha cabeça, irmãos, minha cabeça não estava naquilo. Minha cabeça estava na preocupação do carro, né? No trabalho que ia dar. E aí, de repente, eu andando, uma pessoa que estava no carro abaixou o vidro. Falou comigo em espanhol. Você está procurando o carro? Eu levei um susto. Brasileira, né? Eu já dei um passo para trás, mas vai querer me roubar também, né? Eu falei: sim, eu estou, mas estou procurando. Eu falei assim: olha... E ele me deu umas dicas. Falou assim: ó, talvez lembre da loja, de tal lugar e tal. Eu lembrei. Falei: é mesmo. Lembrei onde deixei o carro. Cheguei lá andando, achei. Aí liguei para o Marcelo: olha, achei o carro. E ela prontamente pegou o telefone e ela falou assim: porque eu orei. Você achou porque eu orei. Depois ela contando para minha sogra a história, e ela falou assim: sabe por quê, Bachan? Porque Bachan é avó em japonês. Sabe por que Bachan, mamãe achou o carro? Por quê? Porque eu orei, porque quando eu oro as coisas acontecem. Tá vendo? Quando nós oramos as coisas acontecem, porque Deus está atento ao nosso clamor. Deus não está alheio às situações que nós passamos. Por isso que o Senhor diz: olha, todas as orações que vocês fizerem, eu estarei atento, eu estarei ouvindo e atenderei, porque o nosso Deus não é aquele só que ouve, mas é aquele que move céus e terra, é aquele que faz as coisas acontecerem. Por isso que insistentemente, há 120 anos, nós estamos aqui orando, clamando, jejuando. É por isso que nós ungimos as pessoas, é por isso que nós colocamos as mãos
mãos em cima das pessoas, porque nós cremos em um Deus que não se perdeu na história. Nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus verdadeiro, nós cremos no Senhor da igreja, que ouve o clamor do seu povo. Quantas vezes você chegou aqui a esse lugar sem saber o que fazer? Quantas vezes você chegou aqui a esse lugar com decisões para tomar? Quantas vezes você chegou aqui nesse lugar, talvez até pensando, não vou voltar mais? Quantas vezes você chegou aqui a esse lugar e você clamou a voz de Deus e foi ouvido, e você ouviu a voz poderosa do Senhor e foi abençoado? Porque aqui o Senhor ordena a sua bênção. Porque quando nós nos reunimos, nós não nos reunimos em nome de homens, de pessoas. Eles são preciosos na nossa história, todos que passaram por aqui. Mas nós nos reunimos em nome santo e vivo do Senhor. Aquele que escolheu a igreja, aquele que colocou a primeira IPI nesse lugar, aquele que continua dirigindo essa casa e sempre continuará, porque Ele é o supremo pastor. Nós precisamos ter uma vida de oração com esse Senhor da igreja, que é o nosso Deus vivo e verdadeiro, uma vida de oração intensa, porque Ele responde o nosso clamor. Jesus mesmo disse: e tudo que pedimos em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Isso reforça a ideia que Deus está atento às nossas súplicas, que Ele ouve o nosso clamor. Até nós falamos, né, no final de semana, estou olhando para a Louise, as pessoas no mundo de hoje têm se aberto para meditação. Nunca se falou tanto em meditação, em meditar, por causa que a vida está corrida, está um estresse. Mas meditam para nada, para ninguém, ou para si mesmos. Porque a meditação é isso, né? Ela é intra, né? Ela é a pessoa com o seu self e tantas outras coisas, outras nomenclaturas. Mas a oração, que é poder de Deus, que alivia dores, que cura, que tira o estresse, que traz paz, que traz calma. Essa oração é feita ao Senhor das nossas almas, aquele que vive e que reina. Que nós possamos usufruir disso e entender que esse lugar, que as orações que são feitas aqui, que as orações que são feitas pelo povo que está aqui, que é o povo de Deus, são ouvidas porque os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Amém? Em terceiro e último lugar, Jesus também disse: a minha casa será chamada casa de oração. Porque Jesus valorizava isso. E quando nós olhamos a vida de Jesus, Ele foi um homem de oração e de submissão ao Pai. Em terceiro e último lugar, nós precisamos amar e celebrar a presença e a promessa de Deus por causa da presença perpétua de Deus na igreja. Eu acho lindo isso. O texto nos fala: porque escolhi e santifiquei para que nela esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, para que o meu nome esteja nela para sempre. Deus é eterno. O amor de Deus é eterno por nós. O nosso Deus é a eternidade. Ele nos ama para a eternidade. Ele nos escolheu para a eternidade. Logo, os seus planos para nós, para a sua igreja, são planos eternos. E por isso que está escrito que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Porque Ele é o Deus eterno. E os seus planos são eternos para nós. E então nós nos relacionamos com essa presença constante, viva e perpétua de Deus. O nome do Senhor está sobre nós. Quando somos batizados no nome de Jesus. No nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. E somos então resgatados para essa eternidade. Porque a presença de Deus na nossa vida e na vida da igreja é perpétua. É para sempre. E nela
estará o meu olhar e o meu coração. Jesus mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa da presença de Deus no meio da igreja, na igreja, através da igreja, é de eternidade. É de compromisso. É de um Deus que não abandona o seu povo na caminhada, nem no meio do caminho, e nem muda de ideia. Deus jamais mudou de ideia, pelo contrário. Em toda a história do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos um Deus reafirmando o seu amor por nós. Antes da fundação do mundo, o seu amor pela sua igreja, e por isso que Cristo se entregou por ela até a morte de cruz. O olhar do Senhor, e mais que o olhar, que nos revela a atenção de Deus, mas o coração. Olha que lindo que Deus fala para Salomão: o meu coração estará fixo todos os dias. Coração tem a ver com sentimento. Há teólogos que falam que às vezes é impossível a gente afirmar isso, né? Mas o amor de Deus, ele é expressão, ele é atitude. E Deus está com o seu coração sobre nós. Nela estarão fixos o meu olhar e o meu coração todos os dias. Isso revela amor, graça, misericórdia. Salmo 17:8 diz: guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das suas asas. Essa expressão, menina dos olhos de Deus, ou pupila, também nos revela sobre sermos preciosos para o Senhor, sermos vitais, de extrema importância, mas também de fragilidade, porque somos frágeis, somos pequenos, mas estamos diante do Senhor, do seu cuidado, do seu carinho e do seu amor. Deuteronômio 32:10, achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos. Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Há 120 anos, Deus escolheu esse lugar, Deus santificou esse lugar, Deus continua ouvindo as orações desse lugar, Deus continua salvando pessoas aqui nesse lugar, Deus continuará fazendo. Porque essa é a igreja do Senhor. E nós precisamos amar, celebrar a promessa e principalmente a presença de Deus nesse lugar. A presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está sobre nós. E essa presença é perpétua, essa presença é constante, essa presença é eterna. Essa presença é poderosa. Que nós reafirmemos isso todos os dias, as nossas orações pela igreja. Porque quando oramos pela igreja, estamos orando por nós. Quando falamos mal da igreja, falamos mal de nós, falamos mal de Deus. O que é mais sério ainda e mais grave. Mas que nesses 120 anos, celebrando, nós possamos entender que a presença do Senhor é perpétua sobre nós, sobre a nossa história, sobre a nossa igreja. Ele nos guarda como a menina dos seus olhos. E Ele vem de encontro, porque essa é a história da salvação. Deus vindo de encontro ao ser humano. Deus vem ao nosso encontro todos os dias quando nós nos reunimos aqui. Sejam em reuniões de oração, sejam em reuniões administrativas, ministeriais, sejam em reuniões das nossas celebrações, dos nossos cultos, sejam nos aconselhamentos que nós, pastores, presbíteros, fazemos. Deus tem vindo ao nosso encontro. E sempre será assim, porque essa é a igreja do Senhor. Que nós possamos amar a nossa igreja. E aqui estou falando sim, primeiro IPI de Curitiba. Ame essa igreja. Que vocês amem tanto quanto eu amo. Tanto quanto o pastor Paulo ama, tanto quanto o conselho ama. Que nós possamos amar essa igreja na dimensão do amor do Senhor. E exercer aqui os nossos dons e os nossos talentos. E proclamar que esse Deus eterno é o Senhor da nossa igreja. E que Ele tem planos de eternidade para muitas pessoas aqui em Curitiba. Ele colocou a nossa igreja num lugar estratégico.
para que aqui nós possamos brilhar a luz de Cristo diante dos homens. É uma grande responsabilidade. Daqui 30 anos, daqui 40, daqui 50 eu não vou estar mais aqui. Eu acho que eu vou estar na eternidade, com a graça de Deus. Mas a igreja vai continuar, se assim for a vontade do Senhor, porque nós não sabemos quando Ele volta. Mas que nós possamos permanecer fiel, porque o Deus eterno é fiel. E Ele sempre cumprirá o que diz aqui a palavra dEle. Que Ele escolheu, que Ele santificou e que os olhos e os ouvidos dEle estão atentos ao nosso clamor. Amém? Que você tenha essa vida de poder no Espírito Santo do Senhor. E que aqui você possa amar a Deus, amar as coisas de Deus, celebrar, viver os propósitos de Deus e estar sempre nessa presença perpétua, na presença do Senhor. Amém?